Nesse vídeo, a gente vai comentar com vocês sobre a parte do inteligência artificial fiscal. Então, mostrar todo o processo que precisa ser feito dentro do sistema para que você consiga utilizar de forma adequada e correta a inteligência artificial fiscal, tá? O primeiro ponto para conseguir utilizar a inteligência artificial fiscal, a gente vai precisar olhar 3 campos dentro do sistema que influenciam diretamente na hora da inteligência artificial fiscal criar todos os cenários relacionados aos seus produtos, tá? E quais são esses campos? O primeiro campo é a parte dos dados da minha empresa. Então, eu vou clicar na engrenagem, venho em dados da minha empresa, e aí eu tenho, primeiro ponto, o endereço. Aqui eu coloquei todo o endereço da minha empresa, tem o estado, e é através deste estado que o sistema vai entender qual é o estado de origem da minha operação, tá legal? Além disso, eu tenho também a aba Inscrições, KNAI e Outros. Selecionando aqui, eu preciso preencher os dados básicos fiscais da minha empresa. Inscrição estadual, inscrição municipal se tiver, tipo de atividade selecionando aqui na seta, regime tributário, inscrição estadual de substituto tributário, inscrição de SUFRAMA caso tenha, e o KNAI. Basta selecionar aqui clicando na lupa, tá? Fiz essa configuração, é só salvar. Depois disso, eu já entro no meu módulo de vendas e preciso dar uma atenção para o cadastro do meu cliente. Então, a partir do momento que eu entro no módulo de vendas, acesso o meu cliente, eu tenho aqui os dados básicos do meu cliente e tenho o campo de endereço. É através deste endereço que o sistema vai entender se a operação que eu estou realizando é uma operação dentro do estado ou uma operação interestadual. Então, aqui o campo do endereço do teu cliente precisa estar muito bem preenchido. Além disso, eu tenho a aba Inscrições, KNAI e Outros também. Aqui eu vou preencher a inscrição estadual, inscrição municipal, inscrição de SUFRAMA, selecionar o tipo de atividade, selecionar o KNAI principal, se ele é ou não optante do Simples Nacional, se ele é um produtor rural, e clicando aqui eu posso selecionar se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS. Selecionei um dos dois, clico em confirmar, clico em salvar e pronto. E por fim, o último cadastro que eu preciso ter muita atenção é o cadastro do produto. Então seleciono aqui cadastrar produtos. Vou selecionar um produto que eu preciso alterar. E aqui tem alguns campos muito importantes, tá? Primeiro ponto, a descrição do meu produto. Ela precisa estar bem atualizada, colocando todos os processos, todas as indicações do que é o meu produto. Vou selecionar o NCM, e aqui é um ponto extremamente importante, pois é através desse NCM que a inteligência artificial fiscal vai fazer a primeira configuração para ele entender qual é o grupo de produtos que esse produto está encaixado. Tá? Preciso preencher o GTIN, o EAN-GTIN, pois é através desse código que a inteligência artificial fiscal vai entender uma diferenciação relacionada à quantidade de ml ou a quantidade de quilos ou gramas que o meu produto trabalha. Se o seu produto, então, tem uma diferenciação de quantidade de ml ou quantidade de quilos, você tem que selecionar aqui qual é o EAN-GTIN para a inteligência artificial fiscal entender qual é a tributação que ela precisa aplicar. Além disso, você vai colocar também o tipo de produto, e aqui é um passo importante, pois é aqui que você vai colocar se é venda para mercadoria para revenda, se é matéria-prima, se é um produto acabado, se é ativo imobilizado, se é material de uso e consumo. E aí, através desse tipo de produto, que a inteligência artificial fiscal vai conseguir entender qual é o CFOP que ele precisa aplicar, se vai ter IPI, se não vai ter IPI, qual é a tributação de ICMS que ele precisa aplicar, tá legal? Então, esse ponto também é muito importante no preenchimento. Além disso, eu tenho a aba Recomendações Fiscais, onde eu preciso preencher a origem da mercadoria. Seleciono aqui qual é a origem da mercadoria, pois isso afeta diretamente a tributação do meu produto. Se o meu produto tem um preço tabelado pauta, basta eu selecioná-lo aqui. Se ele tem um código SESH, basta eu selecionar qual é o código clicando aqui na lupa. E se é um indicador de escala relevante ou não, também vou selecionar aqui na lupa, tá? Selecionei tudo isso, salvo, e aí sim eu já posso fazer o processo de contratação do monitoramento automático de impostos, a inteligência artificial fiscal. Para fazer esse processo,
eu vou abrir o menu suspenso de vendas e vou clicar aqui em Inteligência Artificial Fiscal. Vai abrir essa tela, onde você vai clicar em clique aqui para entender melhor como funciona e como isso pode te ajudar. Vai ter um pequeno resumo aqui de como a inteligência artificial fiscal faz o processo, uma indicação do valor que você vai pagar por mês, e aí você clica em contratar. Clicou em contratar, o que a inteligência artificial fiscal começa a fazer? Ela entra nos seus produtos e vai verificar os 5 produtos que você mais vende e já vai fazer a primeira configuração para uma venda dentro do teu estado. Então ele vai pegar os 5 produtos, vai fazer a configuração de uma venda do estado de origem para dentro do mesmo estado, considerando os seguintes cenários fiscais: comércio varejista, comércio atacadista, indústria, consumidor final contribuinte e consumidor final não contribuinte. A partir daí, depois que ele faz esse processo de configuração desses 5 primeiros produtos para esses cenários fiscais, você vai clicar aqui, clique aqui para visualizar o histórico do monitoramento. Cliquei aqui, aí eu vou selecionar quais estados eu tenho operação. A partir disso que o sistema vai começar a fazer toda a configuração de todos os outros estados, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e marcar qualquer outro estado que eu queira, ou desmarcar algum que já esteja marcado e clicar em atualizar. A partir de agora, o sistema vai rever todo o processo de impostos e vai trazer toda a parte fiscal relacionada ao que você acabou de configurar ali. Então, aqui veja que ele está atualizando a minha configuração de impostos de acordo com o que eu selecionei, e aí ele começa a trazer aqui as informações para mim. Então, ele vai direcionar aqui quando que foi atualizado, quais impostos foram atualizados nessa operação, qual produto que ele está selecionando. Vai trazer aqui a descrição do seu produto, o NCM, se tiver o EAN-GTIM preenchido, ele vai trazer para cá. Se tiver o SEST, ele vai trazer para cá. Ele vai pegar a origem da mercadoria e trazer. Ele vai demonstrar qual é a operação que ele está configurando, nesse caso aqui, revenda, o perfil do destinatário, o estado de origem para onde ele foi configurado, qual o CFOP que ele vai utilizar, e aí começa toda a parte de tributação. ICMS, depois ele mostra o PIS, depois ele mostra a configuração do COFINS, a configuração do IPI se houver, a configuração do ICMS-ST se houver, e também do interestadual, inclusive considerando o Fundo de Combate à Pobreza, tá legal? Então ele faz todo o preenchimento automaticamente, tá? Quando ele faz esse preenchimento, você pode clicar 2 vezes, e aí você vai ter um acesso a um PDF, onde você consegue enxergar toda a parte tributária desse produto. Então, tem aqui os dados da tua empresa, qual o produto que você está utilizando, os dados desse produto, então qual é a família, o tipo de produto, origem da mercadoria, o NCM e o código SEST, qual o cenário fiscal que ele está configurando. Então, aqui é uma venda de São Paulo para Mato Grosso, numa operação de revenda, para um perfil de destinatário de consumidor final e não contribuinte do ICMS, qual o CFOP que ele está aplicando nesta operação, e aqui embaixo ele vai trazer toda a tributação. ICMS, PIS, COFINS, ICMS interestadual, ele vai trazer o ICMS de substituição tributária se houver, vai trazer a configuração do IPI também se houver, e o que é legal é que ele traz aqui o CST, qual é a modalidade e alíquota, e também traz todos os dispositivos legais relacionados que ele encontrou para poder trazer a base fiscal para esta operação, tá legal? E aí você pode pegar esse dado, mandar para o teu cliente ou mandar para o teu contador para poder garantir aí que toda a parte fiscal esteja de acordo, tá legal? A partir do momento que você configurou a inteligência artificial fiscal, quando você vai utilizar isso nas tuas vendas, tá? Então, eu estou lá no meu módulo de vendas, cadastrando o meu pedido. Quando eu entro no meu pedido, eu vou selecionar que eu quero utilizar o cenário fiscal monitoramento automático de impostos. Basta eu selecionar e aí ele vai carregar a tributação para os teus itens. Um ponto importante é que quando você entra no item, quando está utilizando o cenário fiscal do monitoramento automático de impostos, você não consegue alterar nenhuma tributação na nota fiscal, tá legal?
justamente para garantir a confiabilidade dessa integração da inteligência artificial fiscal para o teu pedido de venda, tá? Então, quando você entra aqui, ó, na parte dos impostos, perceba que todos os campos eles estão travados, você não consegue alterar os campos, tá bom? Além disso, quando você entra no módulo de vendas, lá no menu suspense e vai em configurar os impostos, você tem aqui todos os seus cenários fiscais, inclusive monitoramento automático de impostos. Selecionando o monitoramento automático de impostos, você vai ter aqui aquela mesma telinha para visualizar o que você selecionou de estados lá para poder fazer as vendas. E aqui para você cadastrar a tua tabela pauta e outras recomendações, aonde você vai indicar também para o monitoramento como ele deve tratar algumas situações. Emissão do DANF e da NFE, como é que ele deve exibir as informações na tua nota. No desconto incondicional, se ele deve ser utilizado na base de cálculo dos impostos. Se ele deve descontar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Se ele deve utilizar o frete, seguro e outras despesas acessórias na base de cálculo dos impostos. Se ele vai somar ou não ao total da nota de importação os impostos relacionados à nota de importação. Se ele vai descontar do total da nota o ICMS desonerado e a atualização automática de impostos, tá? Aqui é só uma configuração para o sistema entender como ele vai tratar essa situação. Fiz essa configuração, o sistema vai carregar aí todas as informações relacionadas ao teu imposto, tá? E ele leva em cerca aí de pelo menos uns 3 a 4 dias para começar a carregar todas as informações, tá? Ele carrega os 5 primeiros produtos e depois ele vai carregando. O tempo que leva para poder carregar todas as informações vai depender da quantidade de produtos que você selecionou e para quais estados você selecionou, tá? Quanto mais produtos você tiver e quanto mais estados você configurar, mais vai demorar aí a configuração de todos os produtos. Depois que o sistema faz todo esse processo de configuração, e aí caso você tenha aí alguma dúvida, algum processo que você precise questionar relacionado ao monitoramento automático, é só entrar em contato com a gente através do nosso chat, que a gente está aqui disponível para poder atender, tá legal? Então basta clicar aqui no balãozinho e chamar a gente está aqui disponível para te ajudar a entender como que o monitoramento automático de impostos, a inteligência artificial fiscal, faz o processo dentro do sistema. Tá?